Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fiquem comigo e vamos nos aventurar pelo incrível universo dos poemas e seus encantos. Além disso, apertem os cintos, porque vamos conhecer o maravilhoso Festival de Parintins. Bora lá! Atenção, bonito e bonita! Preparem-se que a alegria vai tomar conta da sala de aula. Está chegando um dos maiores festivais da cultura brasileira. É claro que eu estou falando dele, o Festival Folclórico de Parintins. Essa disputa começou lá atrás, em 1965, entre os bois bumbás, garantido, representado pelo Coração Vermelho, e o Caprichoso, destacado pela sua estrela azul. Ah, bonitos, neste espetáculo tem tanta coisa bacana, como encenação de lendas, de ritual indígena e temas regionais, que são explorados através da dança, da música e do teatro. Além disso, é claro, no espetáculo das torcidas, que são super animadas. As músicas desse festival são chamadas de toadas. Elas são cheias de musicalidade e rimas marcantes. Por isso, elas têm muito em comum com o gênero textual que vamos estudar hoje, o poema. Curiosos? Então bora para o estúdio aprender! Bonitos, vocês já devem ter lido vários poemas, mas será que sabem exatamente o que é esse texto? Pois bem, esse gênero textual é escrito de maneira artística, organizado em versos e estrofes e que busca transmitir sentimentos, emoções e até histórias de um jeito diferente do que estamos acostumados a ver em textos comuns. E qual a principal diferença entre os textos do cotidiano e os poemas? Isso é muito simples, bonitos. Os poemas são escritos em versos e estrofes. Professora, mas o que é isso? É simples. Os versos são as linhas dos poemas, em tamanho menor que em um texto mais comum, enquanto as estrofes são os blocos formados pelos versos. Ah, mas só a explicação fica chato, não é? Bom mesmo é lermos um pedacinho de um poema primeiro. Vamos lá? Temos aí Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovo azul de sabiá. Ah, esse poema é lindo! Sabe o que torna esse texto mais legal ainda? O ritmo. Bonitos, nos poemas, o ritmo é o que dá musicalidade ao poema, deixando o texto quase que nem uma música mesmo. Esse ritmo é construído pela alternância de sílabas fortes e fracas, dentro de cada verso. Vamos entender melhor. Retornando ao poema da Cecília Meirelles, observem como funciona essa alternância. Quem me compra um jardim com flores? Bonitos, leiam de novo esse verso em voz alta junto comigo, bem devagar. Quem me compra um jardim com flores? Vejam que as sílabas destacadas são as mais fortes, que fazem um contraste com as mais fracas. Isso é o que cria a linda musicalidade desse poema. Muito legal, né? Outro elemento que garante essa musicalidade é a rima. É provável que você já tenha se deparado com ela em diversas músicas, inclusive nas toadas cantadas no Festival de Parintins. É bem simples. As rimas ocorrem quando temos palavras que finalizam com sons iguais ou semelhantes no encerramento dos versos. Para entender melhor como isso funciona, vamos ler um trechinho de um poema bem legal de Natan de Castro. Acompanhe a leitura. Soneto Criança. Eu sou criança, sei contar estrelas, e elas me contam versos de voar.
As noites de quinta são sempre belas, quando as nuvens retornam para o mar. Preciso apenas de umas passarelas, de cores vivas para desfilar. O amor, a paz, a vida e as aquarelas, que a lua me ensinou a desenhar. Olha que texto maravilhoso! Notaram que ele é bem legal de ler? Pois temos sons que combinam uns com os outros. Para observar as rimas, vamos dar uma olhadinha na primeira estrofe. Olha só, o primeiro verso termina com a palavra estrelas, certo? E o terceiro termina com a palavra belas, que tem as mesmas letras no final. Além disso, o segundo verso termina com voar, enquanto o quarto termina com mar. Então, bonitos, isso quer dizer que o poeta usou rimas para deixar o poema ainda mais cheio de musicalidade. Bonitos, vocês gostaram do meu colar? É lindo, não é? Isso me lembrou de um lindo poema que combina muito bem com o nosso próximo assunto. Vamos ler? Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. Bonitos, nesse lindo poema temos outro recurso sonoro muito usado pelos poetas, a aliteração. Isso é bem simples, é a repetição de consoantes nos versos do poema. Vamos relembrar os seguintes versos do poema que lemos. O colar de Carolina colore o colo de cal. Viram que no texto a letra C fica se repetindo? Isso é para deixar a leitura ainda mais musical e agradável. Agora, assim como os bois Garantido e Caprichoso chegam ao bumbódromo para agitar a galera com muita emoção, existem alguns recursos linguísticos que também garantem a criação de imagens e sensações no poema. Um desses recursos é a metáfora. Vamos dar uma olhadinha no que significa esse recurso? Bonitos, a metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos, sem usar expressões como, parece ou igual a. Vocês lembram do poema Soneto Criança que lemos na aula de hoje? Pois é, nele o autor diz o seguinte: felicidade é um passarinho livre no arvoredo. Isso é uma metáfora, porque o poeta compara a felicidade à liberdade de uma ave voando. Note que ele não diz felicidade é como um passarinho livre voando num arvoredo. Nesse caso, seria uma comparação bem clara, ou seja, explícita, o que não é uma metáfora. Entenderam agora, pessoal? E aí, bonito e bonita, gostaram dessa viagem pelo mundo dos poemas? E o que vocês acharam de saber um pouco mais sobre o Festival de Parintins? Esse espetáculo representa nossas raízes culturais, mantendo tradições e apresentando nossa riqueza para o mundo inteiro. Agora que garantimos o nosso conhecimento, é hora de capricharmos na hora de identificar os efeitos de sentido explorados no poema. Vamos a uma questão modelo? Leia o texto e responda a questão. Quero, quero. Quero, quero voar. Quero cantar. Sou porteiro de fazendas, sou guardião das terras. Tudo o que espero é ser sempre quero. Nosso enunciado diz o seguinte: o poema apresentado possui, letra A, aliteração com o som da palavra quero. Letra B, metáfora envolvendo o verbo querer. Letra C, uma rima com a palavra porteiro. Ou letra D, ausência de recursos sonoros. Bonitos, como vimos, o poema é cheio de elementos que ajudam na sua construção. Entre esses recursos, podemos destacar a rima, que acontece quando há repetição sonora ao final dos versos. Além disso, temos a aliteração, que é a repetição intencional de sons consonantais, para criar ritmo e musicalidade. E vocês lembram de mais alguma coisa? Isso mesmo, a metáfora
Ela é uma figura de linguagem que compara dois elementos de forma implícita, sem usar as palavras como ou assim como, por exemplo. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas e encontrar a que completa a questão adequadamente. Ao fazermos a leitura dos versos, vemos que a palavra quero aparece diversas vezes, mas não como metáfora. A metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos diferentes, o que não ocorre aqui. O uso do verbo querer se dá em função do nome do pássaro quero-quero, e não com sentido figurado, o que elimina a alternativa B. Outra coisa, bonitos, ao observarmos os versos, percebemos que não há nenhuma palavra que rime diretamente com porteiro, o que torna a afirmativa C incorreta. Então, como vimos ao longo da explicação, a aliteração é a repetição de sons consonantais, que garante ritmo e musicalidade ao poema. A repetição do som da palavra quero em vários versos reforça essa musicalidade e deixa o poema super divertido de ler. Isso reforça que não pode ser a alternativa D a resposta, e que a alternativa correta é a letra A. Agora é a vez de vocês. Vamos praticar! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. E a dica de hoje é sobre um assunto muito massa, os efeitos de som e de sentido nos textos versificados. Vamos ler juntos um trechinho de um poema? Olha só! O vento venta, varre a varanda, voa a folha, faz pirueta e dança. Perceberam, bonitos? Tem um som que se repete, V, V, V. Isso é um recurso sonoro chamado aliteração, que faz uso da repetição de sons consonantais para dar mais musicalidade ao texto. Então, anotem aí, bonitos. Nos poemas, os autores usam a repetição de sons para deixar o texto mais ritmado, mais expressivo e cheio de significados. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos praticar! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Para a nossa primeira questão, temos o seguinte: leia o texto e responda a questão. Gaivota. Gaivota vive lá no céu. Gaivota vai, gaivota volta, gaivota vai. Gaivota volta. E os ovos? Quando é que a gaivota bota? Nosso enunciado diz o seguinte: após a leitura do poema, vemos que ele apresenta: letra A, uso de metáfora; letra B, uso de aliteração; letra C, estrutura fixa de soneto; letra D, ausência de rimas. Agora é com vocês, tempo na tela.
Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que as rimas são repetições sonoras no final dos versos, ajudando a criar ritmo e musicalidade nos poemas. Já as metáforas são comparações implícitas entre ideias ou imagens, usadas para tornar o texto mais expressivo e poético. Agora vamos ver qual alternativa melhor responde à questão. Bora lá! Bom, primeiramente, dizer que o poema apresenta o uso de metáforas não faz sentido aqui, porque não há nenhuma comparação implícita entre elementos no texto. Tudo está dito de forma direta e objetiva. Então, vamos eliminando a letra A. Além disso, pessoal, é incorreto afirmar que o poema possui uma estrutura fixa de soneto. O texto não segue a organização tradicional de 14 versos divididos em estrofes específicas. Portanto, eliminamos também a letra C. Por fim, bonitos, o poema não está desprovido de musicalidade. Apesar de não apresentar rimas tradicionais ao final dos versos, ele se vale de repetições sonoras que criam ritmo e sonoridade. Assim, a letra D deve ser descartada. Sobrou apenas uma opção, hein? No poema, podemos observar a repetição do som da letra V nas palavras vive, vai, volta, criando um efeito sonoro característico chamado aliteração, que dá musicalidade ao texto. Desse modo, a alternativa correta é B de bonitos. Agora, leia o texto e responda a questão. Menina passarinho. Menina passarinho, que tão de mansinho me pousas na mão. Donde é que vens? De alguma floresta? De alguma canção? Ah, tu és a festa de que precisava este coração. Nosso enunciado diz o seguinte. No poema apresentado, vemos que letra A, o autor usa uma metáfora na segunda estrofe. Letra B, o autor não usa nenhuma rima na primeira estrofe. Letra C, o autor utiliza diversas aliterações no poema inteiro. Ou letra D, o autor utiliza estrutura fixa e rimas, sempre em pares. Tempo na telinha. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que as rimas são repetições sonoras no final dos versos, ajudando a criar ritmo e musicalidade nos poemas. Já as metáforas são comparações implícitas entre ideias ou imagens, usadas para tornar o texto mais expressivo e poético, enquanto as aliterações são as repetições de consoantes nos versos do poema. Agora, vamos ver qual alternativa melhor responde à questão. Bora lá! Bom, na primeira estrofe, o poema apresenta rimas, como passarinho e mansinho, ou mão e canção. Portanto, dizer que não há rima na primeira estrofe está errado. Podemos descartar a alternativa B.
Outra coisa, a aliteração é uma repetição de sons consonantais, e no poema a repetição de sons não é tão frequente ou significativa em todos os versos. Por isso, podemos eliminar a alternativa C também. Além disso, afirmar que o autor utiliza estrutura fixa e rimas sempre em pares não faz sentido aqui, pois o poema é mais livre, com rimas em alguns momentos, mas sem seguir uma estrutura fixa ou um esquema obrigatório de rimas em pares. Sendo assim, a alternativa D também deve ser descartada. Sobrou apenas uma correta, hein? No poema, a metáfora "Tu és a festa" aparece na segunda estrofe, trazendo uma comparação implícita, ou seja, sem o uso de preposições como tal qual, como ou assim como. Desse modo, bonitos, a alternativa A é a correta. Para a nossa terceira questão, temos o seguinte. Leia o texto e responda a questão. O pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Bonitos, poleiro é uma vara horizontal em que as aves pousam e dormem. Nosso enunciado diz o seguinte. Após a leitura do poema, vemos que ele apresenta letra A, aliteração, letra B, metáforas, letra C, versos sem rima, ou letra D, repetição desnecessária. E entre o cronômetro. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que a aliteração é a repetição de sons consonantais, usada para dar musicalidade ao poema. As metáforas, por sua vez, são comparações implícitas que ajudam a tornar o texto mais expressivo. Já a rima é a repetição de sons no final dos versos, o que cria ritmo e fluidez no texto. Agora, vamos ver qual alternativa melhor responde à questão. Bora lá! Primeiramente, bonitos, o poema não faz uso de comparações implícitas, ou seja, não há metáforas. O texto é mais direto e descritivo, sem a presença desse recurso. Então, vamos eliminar a alternativa B. Agora, vamos ver outra coisa importante. Os versos do poema apresentam rimas como acolá e a, caneco e marreco. Então, a alternativa C está incorreta, pois ela diz que o poema não tem rimas. Inclusive, bonitos, essa repetição de sons é usada de forma a dar ritmo e reforçar a musicalidade, e não de forma desnecessária. Portanto, a alternativa D também não é correta. Já adivinharam qual é a certa? A de aposto que sim, bonitos!
Vocês viram que o poema utiliza a aliteração, especialmente a repetição do som P, criando uma musicalidade marcante e divertida. Por isso, essa leitura é tão boa. Então é isso, bonitos! Espero que tenham se divertido com os maravilhosos poemas que lemos e que tenham aproveitado sua musicalidade e beleza. Até o próximo Sexto Tempo, pessoal! Tchau!